Audiolivro Remédios de Deus. Confiança no poder divino. Capítulo 8. Aqueles que esperam somente em Deus têm-no em tudo o mais. Aqueles que esperam em Deus e em algo mais, acabam sem Deus e sem nada a mais. Michel, o cardiologista do Centro Médico da Universidade de Duke de Carolina no Norte, Estados Unidos. Ao lado da enfermeira Suzanne, ele não realiza uma cirurgia sem antes fazer uma fervorosa prece. Mais do que isso, o médico e a enfermeira coordenam as atividades de 14 grupos que intercedem com orações em favor do paciente de angioplastia. Internados em 5 hospitais americanos, eles acreditam no poder da oração. Que Deus pode fazer milagre em resposta a orações? Não há cristão que duvide. E exemplos também não faltam, mas seria a prece apenas o meio de pedir e receber coisas de Deus? Ou existe algum objetivo mais elevado nessa prática? O perigo de uma pessoa orar apenas quando necessita pedir alguma coisa a Deus é que ela acabará descartando o hábito quando não receber o que pediu. Na verdade, Deus nem sempre responde dando exatamente o que pedimos, embora dê todas as vezes o melhor de que necessitamos. Ele é sábio demais para errar e bom demais para nos fazer qualquer mal. Sentido da prece. Para que a oração seja uma prática habitual e dê resultados saudáveis, ela precisa ser vista como realmente é, um meio de manter amizade e comunhão com Deus. Ellen White a definiu como sendo o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas a Ele. Em outras palavras, a grande dádiva de Deus na oração é Ele mesmo, e qualquer coisa que Ele nos dê é adicional à secundária. É o senso dessa presença divina que nos torna submissos à vontade de Deus e nos faz orar como Jesus orou. Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Mateus capítulo 26, verso 39. E ao ouvir muitas vezes resignados e confiante a sua resposta, a minha graça é suficiente para você, segundo Coríntios, capítulo 12 e verso 7. Santo Agostinho acostumava orar: dá-me a ti mesmo, sem o que ainda que me desses tudo o que tiveres feito, deixariam de ser satisfeito os meus anelos. Thomas fazia o eco: é muito pequena e pouco satisfatória qualquer coisa que me des separada de ti mesmo. E Matesson dizia: se viesses no sol ou na chuva, aceitar-te-ia alegremente em meu coração. És mais que o sol, és compensação pela chuva. É o por ti e não apenas por tuas dádivas que anelo vivamente. O efeito inevitável nesse tipo de oração é que Deus se torna real para o indivíduo, dando-lhe sabedoria para tomar decisões e entender os rumos da vida. Esse tipo de oração produz confiança, calma e paciência nas adversidades. A base do sucesso é justamente a confiança gerada e alimentada através da comunhão com Deus, que é vista como um remédio que tanto ajuda a prevenir enfermidades, graças ao estado de espírito e visão positiva
que infunde nas pessoas como pode ajudá-la a enfrentar as doenças e convalescer. A absoluta confiança no poder de Deus é capaz de fazer mais para enriquecer o homem com a perfeita e completa saúde do que qualquer outro fator. O poder restaurador de Deus é insuperável. É o elemento que regenera a mente e a conduz a pensamentos de paz e felicidade, com reflexo direto e saudáveis para todo o organismo, mas esse remédio somente pode ser aplicado quando houver um conhecimento de Deus e dos princípios de seu governo. Nos ensinamentos das Escrituras Sagradas, podemos entender que a confiança em Deus é fonte de todo verdadeiro sucesso na manutenção e restauração da criatura. Houve um tempo em que desacreditar em Deus, subestimar a religião era considerado charmoso, moderno, científico. Quando o matemático, físico, astrônomo francês Pierre-Simon de Laplace, em 1749 a 1827, apresentou a Napoleão Bonaparte sua mecânica celeste. Imperador comentou: escreveste este enorme livro sobre o sistema do mundo sem mencionar uma só vez o autor do universo. Respondeu com uma frase que Laplace respondeu com uma frase que ficou famosa: Senhor, não senti necessidade dessa hipótese. Mas hoje, em pleno século XXI, sobram indicadores de que, sem Deus, o ser humano não consegue desfrutar plenamente a vida e de que a lógica e a matemática não são suficientes para explicá-la e compreendê-la totalmente. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Vox Populi, tempos atrás, com 1.998 pessoas, mostrou que 99% dos entrevistados acreditam em Deus. Quando perguntados sobre qual religião professavam, 72% se disseram católicos, 11% evangélico e 9% afirmaram não ter religião. A pergunta: você foi a alguma igreja no último fim de semana? 43% responderam afirmativamente e 57% disseram não. Embora não frequentem igreja ou não professem religião alguma, muitas pessoas continuam acreditando em Deus. A atitude de crer em Deus dá resultados práticos em termos de saúde, dizem as pesquisas. Cientistas de já mencionada Universidade Duke confirmaram que a prece pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas. O lobo frontal, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico, é fortalecido. De acordo com o mesmo estudo, o indivíduo que tem fé vive 25% mais que os científicos de melhor saúde física e mental. Pressão arterial normal e um sistema de defesa orgânica muito mais forte. Quase 10.000 casos foram estudados naquela universidade. Em 42% deles, a única explicação para a sobrevida do paciente estava na fé. Trabalho idêntico foi realizado na Universidade de Georgetown, constando que a fé e a espiritualidade têm se mostrado uma eficiente arma de tratamento de doenças crônicas. 5 anos de pesquisa e 16 estudos médicos
sobre o assunto levar as pesquisador dele à conclusão de que a crença espiritual, que poderia perfeitamente ser traduzida como confiança em Deus, parece contribuir para que as pessoas superem mais rapidamente as doenças ou depressão, convivam melhor com males crônicos e sejam menos propensas ao suicídio. Tem mais homens que frequentam regularmente cultos religiosos, têm 40% menos possibilidade de ter um ataque cardíaco. Para o médico cardio da universidade, os religiosos costumam cuidar melhor da saúde e se envolver menos com fatores de risco, como o uso de drogas e álcool. O importante é lembrar que o que se apresenta aqui como fator de referência para a boa saúde física e mental não é espécie de curadeirismo levado a efeito por algum milagreiro de plantão. Trata-se de um estilo de vida voltado para a espiritualidade sadia, vai além da mera crença, envolve fé, ou seja, confiança, entrega e dependência de uma pessoa em relação a um ser superior. Quando perguntado sobre que medida preventiva considerava mais eficiente contra um ataque cardíaco, Dean, famoso cardiologista norte-americano, respondeu: "Não conheço nenhuma droga, nenhum recurso, nem medicina, inclusive cirurgias, que seja um fator mais determinante da boa saúde do coração do que a mudança radical do modo de vida a que a imensa maioria das pessoas está habituada. Retiro-me aos fatores subjetivos como a meditação e a oração. Razão para confiar. Dentre as pessoas que mais se dedicaram a realizar algum bem em favor do semelhante foi David, sem recursos, mas impulsionando por um idealismo a toda prova e uma vontade indomável. Ele se dispôs a levar aos africanos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Abro um caminho através da África ou morro na tentativa, dizia sempre, como que repetindo um lema que fazia vibrar as cordas do ser. Que razões motivavam as ideias de Leavitt? Por que tanta determinação? A resposta é essas. Indagações, seguramente, esta em suas próprias palavras, escrita no diário de 14 de janeiro de 1856, encontrado após sua morte. Naquele dia ele escreveu: "Senti muita perturbação de espírito na tentativa de ter todos os meus planos para o bem dessa grande região e dessa população imensa, desfeito pelo selvagem amanhã. Mas de que Jesus disse: e eis que estou convosco até a consumação do século. Essa é a palavra de um cavalheiro da mais estrita e sagrada honra, e assim está o assunto encerrado. Eu não me retirarei furtivamente esta noite, como intentava. Deveria um homem como eu fugir? Após 16 anos, longe da pátria, Leavitt voltou à Universidade de Glasgow, Escócia, para receber o título de doutor em Direito. Os estudantes planejaram recebê-lo com uma espécie de trote, mas desistiram da brincadeira ao vê-lo muito abatido, fora vítima de cerca de 30 ataques de febre. O braço esquerdo pendia sem controle do ombro, atacado pela que fora por um leão, mas não se intimidava. Para surpresa de presentes, levou-se e disse: "Mas eu volto sem temor e com grande alegria. Gostaria que eu dissesse o que me sustentou por todos estes anos, entregue gente cuja língua eu não podia
entender, e cuja atitude para comigo era sempre incerta e com frequência hostil. Por isso, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E nessas palavras eu arrisquei tudo e elas nunca falharam. Confiança em Deus, confiança na promessa, na companhia de Jesus. Esse foi o segredo e vitória de Livingston, um homem que sozinho empreendeu uma tarefa de milhões. A Bíblia está repleta de promessas que servem como fundamento de saudável confiança que devemos alimentar em Deus. A que motivou David está no Evangelho de Mateus. Lembre-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, verso 19. Esse é sem dúvida um dos mais belos ensinos das Escrituras Sagradas, que Deus está conosco nos momentos mais difíceis, diante de tarefas complicadas. Ele não nos abandona. É uma tragédia que contemos com um Deus assim. Não tenhamos consciência disso. Por essa razão, alguns se desesperam e vivem retidos ao estresse, massacrado por um constante sentimento de derrota. Olhai para mim. A realidade da companhia de Jesus Cristo não se constitui novamente restrita ao Novo Testamento. Através do profeta Isaías, no Antigo Testamento, ele nos assegura: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Isaías 43, verso 1 e 2. Duas coisas estão bem claras nessas palavras. A primeira é a certeza absoluta de que o Senhor está conosco. A segunda verdade é que sua companhia não nos coloca longe das provas, desafios, dificuldades. As expressões quando você atravessar quando passar indicam claramente que as provas podem fazer parte da nossa experiência na terra, mas enfrentá-las na companhia de Deus faz a diferença entre o doente e o saudável, o vitorioso e o derrotado. Ellen White escreveu: em meio de todas as nossas provações, temos um infalível ajudador. Não nos deixa lutar sozinho com a tentação, combater o mal e ser afinal esmagado ao peso dos fardos e das dores. Conquanto se acha agora oculto aos olhos mortais o ouvido de fé, pode-lhe ouvir a vossa voz dizendo: não temas, eu estou contigo. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou, vivo para tudo o sempre. Apocalipse capítulo 1 e verso 18. Suportei as vossas dores, experimentei as vossas lutas, enfrentei as vossas tentações, conheço as vossas lágrimas, também eu chorei, e aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano. Eu as conheço. Não penseis que estáis perdido e abandonado, ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração. Na terra, olhai para mim e virei. Está no Desejado de Todas as Nações, página 483. É isso, Deus está perto na prosperidade, na adversidade, na saúde, na doença, no pranto ou no riso. Isso é tudo que precisamos para enfrentar as dificuldades tão comuns da vida e lutar pela realização dos sonhos e esperanças. Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele prometeu, e devemos lembrar-nos de que no dizer de Leve, essas são palavras de um cavalheiro da mais estrita e sagrada honra. Um cavalheiro assim não pode falhar. Jamais podemos confiar e viver
saudavelmente em sua paz, quaisquer que sejam as circunstâncias.